Bem, meus amigos, nós estamos aqui na Sociedade Espírita Francisco de Assis, hoje, dia 7 de maio de 2020, sexta-feira, prontos para iniciarmos o nosso estudo sobre o resumo da vida, da história do povo hebreu, não é? Já estamos nos aproximando do final desse estudo, pronto já para iniciar hoje, que o nosso objetivo era conhecer um pouco da vida desse povo hebreu, para que quando nós avançássemos em outros temas dos estudos, nós tivéssemos uma facilidade maior para compreendendo a história desse povo hebreu desde que ela inicia lá com os patriarcas, não é? Abraão, Isaac, Jacó, até o período do nascimento de Jesus. Então, nós estamos avançando e já estamos próximos de terminar essa história. E hoje nós vamos conhecer um pouco mais de um personagem que foi de uma importância muito grande em todo esse movimento, em toda essa história. Talvez um dos personagens mais importantes de toda essa odisseia hebraica. Então vamos dar início aqui ao nosso estudo. Eu vou partilhar aqui o ecrã. Espero que todos estejam aí já prontos para a gente começar o nosso estudo. Abrir aqui. Deixa eu ver. Demora um pouquinho aqui. Bem, vamos abrir isso, fechar isso aqui. Vai ser meio complicado. É uma linha que fica aqui chata, que atrapalha a beça. Então, deixa eu iniciar aqui. Então, está aqui. Resumo da história do povo hebreu. Aula 28. Vamos conhecer quem é o personagem que vai nos presentear com a sua história hoje. Hoje nós vamos conhecer a história desse grande personagem, desse grande profeta chamado João Batista. João é uma das figuras mais importantes da história do mundo hebreu. João, ele tem uma importância capital e é muito... a gente precisa conhecer pelo menos um pouco da sua vida. Então, vamos dar continuidade aqui. Essa figura, né? João Batista, ele no Rio Jordão, batizando o Mestre Jesus. Essa figura é fantástica, não é? João Batista, o maior de todos os profetas. O maior de todos os profetas. Está lá em Lucas, capítulo 7, versículo 28. Eu vos digo, entre os nascidos de mulheres, ninguém é maior que João Batista. Palavras de Jesus reproduzidas pelo evangelista Lucas. Mas o menor no reino de Deus é maior que ele. Então, depois nós vamos procurar entender mais tarde o final desse versículo 28. Porque Jesus disse, eu vos digo, entre os nascidos de mulheres, ninguém é maior que João. Mas o menor no reino de Deus é maior que ele. O advento de João Batista
filho de Zacarias e Isabel. João era primo de Jesus Cristo, né? A quem precedeu, quer dizer, ele veio antes de Jesus, como mensageiro de vida austera, segundo as regras dos nazarenos. Quem são os nazarenos? Nazarenos é uma seita de origem da cidade de Nazaré, é daquela região de Nazaré, tá? E o judaísmo nazareno, também conhecido como o caminho, é uma religião antiga, anterior ao cristianismo monoteísta. Então, é uma religião antiga, anterior ao cristianismo monoteísta. Caraísta não seguem todas as leis orais e tradições do judaísmo tradicional. Então, era uma seita, podemos dizer assim, né, bastante austera. E ele, João, ele vai fazer parte dessa seita que tinha essa característica de austeridade, tá? Então, esse judaísmo nazareno também é conhecido como o caminho. Por isso que mais tarde a gente vai entender que a casa do caminho, o pessoal vai dizer, a casa do caminho. Então, isso está muito, são coisas muito ligadas a essa seita, que era uma seita muito austera, muito cheia de disciplinas, que envolvia que certos grupos participavam. E João participava dessa seita, de certa forma, né? O Rose, Oi, pode falar. na época de Jesus também havia nas montanhas, eu não sei se na região de Nazaré, os essênios. Sim, nós vamos falar deles. Nós vamos falar. Ah, então tá. Aí eu já ia perguntar se os essênios têm a ver com os nazarenos. Eu não tenho Mas, certeza, mas eu não estudei nada que tenha ligação um com o outro. Mas era uma outra seita também muito austera, os essênios. pois Tá? é, pois é. Também são muito austeros. De repente, até pode ser. Até pode ser. Vamos continuar aqui. João Batista era um espírito de altas virtudes e rigorosas penitências. Ele anunciou o advento, quer dizer, a chegada do Cristo, e ao denunciar os vícios e injustiças, deixou Deus conduzi-lo ao cumprimento da profecia do anjo a seu respeito. Então, um anjo, um espírito, ele veio e deu uma mensagem sobre João. Essa mensagem diz assim: pois ele será grande perante o Senhor. Não beberá nem vinho, nem bebida fermentada, e será repleto do Espírito Santo, desde o seio de sua mãe. Ele conduzirá muitos dos filhos de Israel ao seu Senhor, seu Deus, e ele mesmo caminhará à sua frente. Eu peguei aqui o Evangelho de Lucas, porque aqui, o Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 15. Deixa eu pegar aqui só para a gente ver. Capítulo 1, versículo 15. Porque isso surgiu, essa frase foi dita aqui. O anjo disse a Zacarias, o pai dele, não temas, Zacarias, porque foi ouvida a tua oração. Porque Zacarias, o pai de João, já era um homem idoso. Ele e a mulher dele, Isabel. E eles não tinham tido filho. Então, eles tinham pedido muito a Deus que lhes desse um filho. E um dia, o anjo aparece a Zacarias e o anjo diz: não temas, Zacarias, porque foi ouvida a tua oração. Isabel, tua mulher, vai dar-te um filho, e tu o chamarás João. Ele será para ti motivo de gozo e alegria. E muitos se alegrarão com seu nascimento, porque será grande diante do Senhor. E não beberá nem vinho nem licor,
desde o ventre de tua mãe, será cheio do Espírito Santo e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante de Deus com o espírito e poder de Elias, para conduzir os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, para preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então, se nós lermos até o versículo 17, que aqui eu indico 15, mas se você prosseguir até o versículo 17, está aqui escrito no Evangelho de Lucas: e irá adiante de Deus com o espírito e poder de Elias. Então, uma confirmação que João Batista é o próprio Elias reencarnado, como nós vamos ver aqui adiante, porque aqui no Evangelho já é dito isso. E poder de Elias para reconduzir os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, para preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então, veja o anúncio que o anjo faz a Zacarias antes do nascimento de João. Isabel nem sabia que estava grávida quando o anjo faz essa profecia, essa anunciação para Zacarias, enquanto ele estava no templo fazendo as suas orações. Então a gente percebe que o Espírito veio com uma missão muito importante. E aqui no Evangelho, até o versículo 17, ele faz alusão ao profeta Elias. João Batista foi o profeta que preparou o caminho para o ministério do Senhor Jesus, o último entre todos que anunciaram a vinda do Messias. Porque, como nós vimos na aula passada, vários profetas falaram sobre a vinda do Senhor. Um deles é até Isaías. Isaías profetizou muito sobre a vida do Messias. E mais outros que nós colocamos, até citamos o nome aqui na aula passada. Então, ele, João, é o último que vai anunciar a vida do Messias. Agora, interessante que quando ele está anunciando a vida do Messias, o Messias já está encarnado. Já está encarnado. Então, ele é o último dos profetas a falar, a anunciar a vida do Messias. Por isso ele é chamado de arauto do Messias, aquele que anunciou a chegada do Messias. O Messias já estava na Terra, já havia encarnado. Era mais ou menos da mesma idade, diferença de 7, 8 meses, no máximo, de idade, diferença de idade entre os dois. E ele vai ser o último a anunciar, porque até então ninguém sabia que o Messias já havia chegado. Mas ele já estava presente na Terra. E ele vai dar aquele anúncio final. Por isso ele é chamado de arauto do Messias. João Batista nasceu em aproximadamente 7 a.C. Era filho de um casal idoso, de família sacerdotal, Zacarias e Isabel. Sua mãe era parenta de Maria, a mãe de Jesus. O termo empregado no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 36, para descrever esse parentesco, sugeria que significava da mesma família, ou parente de sangue, ou prima, como muitas pessoas acreditam, né? Então, a forma como Lucas cita, fala sobre Jesus, fala sobre Maria e Isabel, ele deixa bem claro que elas eram parentes, eram da mesma família, poderiam ser primas. João Batista, em aproximadamente no ano 26 depois de Cristo, recebeu, ele devia ter mais ou menos 27 anos por aí, recebeu o chamado para exercer seu ministério profético. Então, foi mais ou menos
por volta dos 27, 28 anos, que ele recebe esse ministério, né? Que ele recebe essa revelação. Então, ele veio todo esse tempo se preparando para esse momento. Alguns estudiosos têm sugerido que João Batista, durante seus anos de formação, pode ter tido aí, Alberto, contato com os essênios. Alguns falam que é bem possível que ele tenha tido contato com os essênios. Os essênios formavam um grupo separatista judaico, que observava a lei com rigor. Então, pode ser essa seita dos nazarenos. Esse grupo vivia geralmente em comunidades reclusas no deserto, como os assentamentos descobertos em Qumran. Então, na cidade de Qumran, os historiadores, os arqueólogos estão descobrindo, né, comunidades antigas no deserto. E a gente vê como isso é uma coisa fantástica, sensacional. Hoje mesmo eu estava vendo, até mostrei aqui para o Beto, que foi, na cidade de Lisboa, uma grande área no centro da cidade estava sendo preparada para a construção de um shopping e um conjunto de prédios para apartamento, uma área imensa. Então, eles estavam fazendo, os tratores lá, fazendo as escavações para preparar o terreno, né? Uma área muito grande, fazer um shopping e vários prédios. E, de repente, durante as escavações, eles encontraram ruínas de um assentamento romano ligado a uma mina que explorava um minério lá e, logicamente, com muitos escravos. Então, eles estão escavando, encontrando as ruínas desse assentamento. Então, justamente nesse local onde surgiu esse shopping, a área está toda tomada pelos historiadores no centro da cidade de Lisboa. Então, era um assentamento romano da época, acredito que anterior antes de Cristo, esse assentamento romano, ali no meio da cidade de Lisboa. Então, nessa área da Europa, França, Espanha, Portugal, Itália, aonde os romanos estiveram, é bem possível que se continue a encontrar esse tipo de assentamentos, né? Esse aqui foi descoberto em Qumran. Então, mostrando que ali era um assentamento dos essênios, que era um grupo assim, bastante radical, muito fechado, né? E alguns historiadores acreditam que João esteve alguns anos junto aos essênios. Ô, Rose, Pode falar. eu não sei se procede, talvez você tenha até mais condição de dizer. José tem parentes que são ligados aos essênios, o pai de Jesus. É possível, eu não tenho conhecimento muito sobre a vida de José, não, porque realmente tem até muito pouca coisa publicada. Onde tem um texto sobre José, se eu não me engano, o título do texto é O Silêncio de José, é num dos livros do Humberto de Campos. Eu sei que é Humberto de Campos, não me lembro do nome do livro, vou até pesquisar. É um texto lindo, falando sobre que José passou em silêncio, né? Teve uma missão maravilhosa, mas ele passou em silêncio, parece que é o silêncio de José. Então, muito pouco se conhece sobre a vida de José, mas é possível, né? Até é possível. Preparação de João Batista. João Batista desenvolvia-se plenamente, preparando-se para a sua missão. De forma intuitiva, ele tinha ideia da missão dele. Ele tinha essa ideia, né? Era uma coisa que já estava dentro dele, na sua memória, do trabalho que ele que ele iria desenvolver. Então, a gente vai perceber
que ele é um espírito que muito bem preparado e que já trazia essa ideia, essa intuição. Um menino, desde muito jovem, ele foi levado para o deserto. O menino crescia e se rebustecia em espírito e esteve nos desertos até o dia que havia de mostrar-se Israel. Está lá em Lucas capítulo 1, versículo 80. A gente E foi no deserto que Deus me ensinou a ser mais forte. Numa das primeiras aulas que nós demos sobre a história do povo hebreu, nós falamos do deserto, que muitos desses, como Jacó e outros, Moisés, atravessaram o deserto. E João também não foi diferente. Ele também foi para o deserto. Porque nesse deserto, podemos dizer que esse deserto seria uma interiorização, né? Voltando-se para si mesmo, fechado em si mesmo, analisando a sua vida, se preparando. Lembrando aí Agostinho, na 919A, né? Todos nós passamos uma fase do deserto. E desse período do deserto nós tiramos grandes ensinamentos. Refletimos profundamente sobre a nossa vida. E João foi para o deserto, muito jovem. E lá no deserto ele refletiu muito sobre as questões humanas, sobre o seu próprio destino, sobre as suas intuições, sobre as inspirações que ele recebia. E se ligou muito fortemente a Deus. Então foi no deserto que Deus ensinou a João a ser mais forte, porque ele precisava ser forte, e ele foi forte. Então o deserto tem essa característica de transformar meninos em homens, não é? O deserto tem essa característica. Logo que iniciou seu ministério profético, assim que ele retorna, né, vamos dizer, desse exílio no deserto, João Batista começou a ser grandemente reconhecido como o pregador do arrependimento. Essa característica que vai estar presente em todos os profetas. Porque nós lembramos que o povo hebreu tinha esse problema ligado à fuga do caminho do Senhor para buscar as questões materiais, as questões de idolatria. E por isso eles sofreram muito, né? Lembra? Aquele jugo pesado, muito pesado, que trouxe muito sofrimento a todos eles, por quê? Por causa desse desvio, né? Essa atração que eles tinham pela idolatria. Até que vem Jesus e diz que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, João Batista, como último profeta, ele ainda toca nesse assunto. Porque a presença desse, vamos botar aqui entre aspas, pecado, como eles viam, entre o povo hebreu ainda era muito forte e muito presente. Então ele vem com força, pregando, convocando todos ao arrependimento. Ele gritava: arrependei-vos. Ele tinha essa característica. Por isso, tão logo, pela sua forma muito forte de pregar, de falar, muito contundente, ele vai atrair um grande número de judeus que simpatizavam com as suas palavras. E ali eles se reuniam para ouvi-lo. A mensagem de João Batista era dura, mas necessária. Ele colocava o dedo na ferida. Ele se posicionou de forma radical contra as normas judaicas.
lembrando muito essa característica de Elias, como nós estudamos na aula passada. Até eles se vestiam de forma muito semelhante, né? Um roupão assim feito de couro de animal, uma faixa na cintura, né? Com uma capa, com um cajado na mão. Eles tinham essa estrutura, essas características físicas, a forma de ser muito parecida, né? E a forma de falar, às vezes chegando até a ser um pouco intransigente demais. Então, ele se posicionou de forma radical contra as normas judaicas e condenou os fariseus e líderes religiosos da nação como sendo uma raça de víboras, hipócritas, porque pregavam uma coisa para o povo, mas agiam de forma totalmente diferente. Mas aí a gente lembra que não é só Jesus que também vai ser duro muitas vezes. Existe um sermão chamado o Sermão dos 8 Ais. Porque Jesus começa assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. E ele diz isso na porta do templo, com vários fariseus e escribas ouvindo. Ai de vós, escribas e fariseus. Então são 8 ais. Para cada ai desse, ele fala uma frase firme, né? Ele faz uma admoestação na realidade. Então, essa, então, a primeira é tem. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Então, João também traz essa característica. Ele condena os judeus, os chama de raça de víboras, pela hipocrisia que eles apresentavam. Para João Batista, apenas ser descendente de Abraão não bastava. Era necessário um recomeço com arrependimento genuíno. Porque o judeu tradicional, ele batia no peito e dizia: eu sou descendente da linhagem de Abraão, o primeiro patriarca. Ele dizia, João, isso de nenhum valor tem. Se o coração não for um coração voltado verdadeiramente para o Senhor. Então, é irrelevante dizer-se que é descendente de Abraão. Isso enfurecia esses fariseus, esses doutores da lei. E ele dizia: é necessário o recomeço. Arrependei-vos. Convertei-vos ao Senhor. Mas esse arrependimento tinha que ser genuíno. Assim, muitos que realmente acreditaram e seguiram os ensinos de João, receberam dele no Rio Jordão o batismo do arrependimento. Por isso que ele é João o Batista. O nome dele era João. Mas esse pseudônimo Batista, esse apelido Batista, é porque ele batizava, tá? Então, muitos receberam dele no Rio Jordão o batismo do arrependimento, ao confessarem seus pecados. Então, aqueles que verdadeiramente abraçavam os ensinos de João Batista e que ele percebia que estavam verdadeiramente arrependidos, que haviam realmente se convertido ao Senhor, ele, simbolicamente, né, ele os batizava e, ao mergulharem no rio, a água limpa as impurezas, simbolizava isso, a limpeza das impurezas, e dali das águas surgia um novo homem. João Batista convocava um remanescente fiel dentro do povo judeu. Então, quando ele fazia suas pregações, ele estava buscando entre aqueles homens fiéis, remanescentes fiéis. Ele buscava pessoas que realmente eram fiéis ao Senhor. E por que ele buscava esses remanescentes fiéis? Com arrependimento sincero, que esse convertido, que esse homem arrependido mostrasse, né, ele deveria, naquele momento,
estar pronto para receber a chegada de alguém muito maior do que ele próprio, João. Então ele estava buscando entre o povo judeu homens verdadeiramente fiéis para poderem receber aquele que viria após ele. E esse que viria após ele precisava encontrar homens dispostos a ajudá-lo, a trabalhar com ele. Então, João tinha essa missão de encontrar entre os judeus, né, homens que se convertiam sob a ação da sua palavra, se arrependiam dos seus pecados, recebiam o batismo e estariam prontos para integrar a grande falange daquele que estaria para chegar e que era muito maior do que ele. Ele estava preparando o rebanho. Ele preparava o rebanho. Mas esse rebanho não podia ser qualquer um. Eles precisavam ser fiéis, puros e fortes. João Batista anunciava que ele apenas estava servindo de arauto para o Messias, que estava às portas. Aquele Messias que Isaías e outros profetas haviam anunciado mais de 1000 anos antes do nascimento de João. Né? Então, ele mesmo, em reencarnação anterior como Elias, também havia profetizado sobre isso. Mas ele dizia, eu não sou o Messias, porque alguns pensavam que ele seria. Pela forma como ele pregava, alguns achavam que seria ele. Mas ele dizia, não sou eu sou apenas o arauto, o precursor para o Messias, que estava às portas. Já ouvimos falar sobre isso, né? O precursor que está anunciando a chegada do Messias, mas nesse outro caso seria o retorno do Messias, né? Então, ele era o precursor, estava servindo de arauto para o Messias, que estava às portas. João também avisava que enquanto ele batizava com água, esse alguém que viria após ele batizaria com o Espírito e com fogo. Isso significa que não haveria meio termo. O Messias traria salvação e juízo àquele que o seguisse em espírito e verdade. Aquele que o seguisse verdadeiramente. Então não precisaria mais da água. Seria aquele que seguisse o Senhor, o Messias, seria como recebesse uma marca de um ferro em brasa do coração. Sabe, quando alguém pega um ferro em brasa e coloca na pele, não fica uma cicatriz, uma marca profunda durante toda a vida. Então seriam marcados para mostrar que eles fazem parte da falange do Senhor. A severidade e urgência da mensagem de João Batista podem ser notadas na sentença, que está lá em Mateus capítulo 3, versículo 10. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Então, com Jesus, as coisas mudam. Primeiro que João avisa, ele já está próximo. Não há mais tempo de ficar protelando. Deixa para amanhã. Não, ele já está entre nós. Então, essa conversão precisa ser feita de forma urgente. Não há tempo a perder. Aqueles que não ouvirem, não seguirem seus ensinos, suas palavras, esses sofrerão. Então ele diz, né, Mateus registra isso no seu Evangelho, no capítulo 3, versículo 10. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo.
Então, mostrando a urgência e a importância da renovação. É tempo de arrependimento. É claro que essa mensagem estava plenamente de acordo com alguém que havia sido escolhido por Deus para preparar o caminho daquele que, em sua mão, tem a pá para limpar a eira, separar o trigo no celeiro e queimar a palha com fogo inextinguível. Então, isso é muito importante. É lindo essa mensagem, né? Essa mensagem sobre o machado está à raiz da árvore está bem de acordo com isso. Porque ele prega, porque ele fala com conhecimento de causa. Ele foi o escolhido, tá? Para pregar isso. Então, alguém que havia sido escolhido por Deus para preparar o caminho, ele foi o precursor, foi o escolhido, o último profeta. O último profeta. Escolhido por Deus para ser o precursor. Anuncia o arauto que iria anunciar aquele que em sua mão tem a pá para limpar a ira, separar o trigo no celeiro e queimar a palha com fogo. Ele é o precursor que anuncia a chegada do Messias. Realmente, a mensagem do último profeta dos Messias não poderia ser diferente. Jesus estava entre aqueles que receberam o batismo de João. Porque quando Jesus soube através de seus discípulos que João estava batizando, Jesus foi até lá para conhecer João. Porque apesar de serem primos, eles não se conheciam. Porque João, até uma certa idade, vivia nas montanhas com a sua família. Depois foi levado por seu pai para o deserto, talvez entre os essênios, para lá crescer, para lá estudar. Os essênios estudavam muito os textos dos antigos profetas. E quando ele retorna, Jesus já está se apresentando. Já tem alguns discípulos, então ele é levado a conhecer, porque apesar de serem parentes, ele não conhecia João. Então ele foi até lá. A Bíblia relata que foi Jesus que pediu para ser batizado. João Batista, ao vê-lo inspirado, reconheceu o Messias em Jesus e relutou por dizer que não se considerava digno de batizar o Messias. Mas Jesus diz que não, ele gostaria de ser batizado por João. Porque ao reconhecer Jesus, eu não tenho, né? Eu sou muito inferior, eu não posso batizá-lo. Mas Jesus faz questão de ser batizado por João. Na ocasião do batismo de Jesus, João Batista reconheceu que ele era aquele que estava sendo anunciado em sua pregação. Deixa eu achar aqui o Evangelho de Mateus, só para a gente ler um pedacinho, né? É Mateus 3, versículo 13 a 16. Tendes proferido palavras violentas contra mim, diz o Senhor, e perguntais, o que é que dissemos? Deixa eu ver, é Mateus 3. Deixa eu ver aqui. Não, eu não vou ler agora não, porque depois a gente vai, e depois a gente vai ler mais, se eu ler agora... eu estou em Malaquias, nossa, é Mateus, é aqui na frente.
Espera um instantinho. É Mateus. É que a minha Bíblia tem umas folhas muito finas e quando eu passo, elas passam coladas. Está aqui. Mateus 3, versículo 13 a 16. Diz aqui: Este é aquele de quem falou o profeta Isaías. Porque naqueles pregação de João Batista, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Dizia ele: Fazei penitência, porque está próximo o reino dos céus. Este é aquele de quem falou o profeta Isaías, quando disse: Uma voz clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Da Galileia, foi Jesus ao Jordão ter com João a fim de ser batizado por ele. João recusava-se. Eu devo ser batizado por ti e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por agora, pois convém cumpramos a justiça completa. O que ele está querendo dizer isso? Precisamos fazer cumprir o que os antigos profetas falaram. Mas Jesus, deixa por agora, pois convém cumpramos a justiça completa. Então João cedeu. Depois que Jesus foi batizado, saiu logo da água. Eis que os céus se abriram e viu descer sobre ele, em forma de pomba, o Espírito de Deus. Então, tudo isso havia sido anunciado pelos antigos profetas. Então, era preciso fazer cumprir isso, para que as pessoas lembrassem: esse é aquele de quem falou Isaías, que eles anunciaram que ele seria batizado. Então, era aquela coisa, temos que fazer cumprir o que a justiça disse lá no passado, porque assim as pessoas, como eles conheciam as profecias dos profetas, eles logo identificavam. Foi nesse mesmo momento também que, de forma sobrenatural, o Espírito Santo, desce sobre Jesus e ouviu-se uma voz dizendo, porque na hora que o Espírito desce sobre ele, em forma de pomba, ouve-se uma voz dizendo: Tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Então, ali estava a confirmação, um fenômeno de voz direta. E eles escutaram essa voz dizendo isso: Tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Ali estava, podemos dizer, instituído o trabalho, começando o trabalho de Jesus. João Batista, o enviado de Deus. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para dar testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele, através dele. Então, ele veio para testificar o Messias, e todos creram através dele. A importância de João Batista. João Batista foi muito importante, porque seu ministério marcou o início do tempo do cumprimento das promessas que Deus havia feito a Israel no Antigo Testamento. Lá, quando começou tudo, com os profetas, com Abraão, com Isaac, com Jacó. Lembra que nós começamos essas aulas falando sobre as alianças? E ele veio para marcar o início do tempo, das promessas que Deus havia feito ao povo de Israel. Essas promessas falavam, lá no início, sobre a vinda de seu reino e a chegada do Messias. Com base nesse entendimento, podemos destacar os seguintes pontos. O próprio João Batista é o cumprimento de profecias feitas ainda no Antigo Testamento. Desse modo, os profetas Isaías e Malaquias falam dele. Então, eu trouxe aqui Isaías, capítulo 40, versículo 3. Diz assim: Isso são profecias, mostrando que João, ele é o cumprimento dessas profecias. Porque os profetas Isaías e Malaquias não falaram só de Jesus. Eles também anunciaram João. Eles anunciaram a vida de João. E nesse capítulo 40, versículo 3, do livro de Isaías, diz assim: Uma voz exclama,
abri no deserto um caminho para o Senhor. Traçai reta na estepe, uma pista para nosso Deus. Então, abri no deserto um caminho para o Senhor. Eles estão anunciando João. Porque João abriu no deserto o caminho para o Senhor. Então, já é uma profecia sobre o nascimento de João. Também, em Malaquias, capítulo 3, versículo 1, diz assim: vou mandar o meu mensageiro, é Malaquias falando, para preparar o meu caminho. Percebeu? E imediatamente virá ao seu templo o Senhor, que buscais o anjo da aliança que desejais. Ei-lo que vem, diz o Senhor dos exércitos. Então, o Senhor dos exércitos diz: vou mandar o meu mensageiro para preparar o meu caminho. É o anúncio de João Batista. O próprio Jesus declarou que ele era o profeta que havia sido prometido. Lá em Marcos, deixa eu pegar aqui, Marcos, depois. Em Marcos, capítulo 9, versículo 13. Marcos 9, versículo 13. Diz assim, isso é Jesus falando, mas digo-vos que também Elias já voltou e fizeram-lhe sofrer tudo quanto quiseram, como está escrito dele. Porque no versículo 11 diz assim, depois lhe perguntaram, por que dizem os fariseus e os escribas que primeiro deve voltar Elias? Porque eles diziam, os escribas e fariseus, que antes do Messias chegar, Elias teria vindo. Eles falavam isso. Por isso eles não achavam, os escribas e fariseus, que Jesus era o Messias. Porque nas profecias diziam, primeiro vem Elias novamente, depois vem o Messias. E eles olhavam, cadê o Elias? Cadê Elias? Porque nenhum profeta apareceu e disse, eu sou Elias. Isso na época de Jesus. Quase os 800 anos depois de Elias. Eles estavam esperando. Não, tem que aparecer alguém aqui, dizer, eu sou Elias. Mostrar que é Elias, aquele Elias do passado. Depois aí vai vir o Messias. Mas nenhum profeta chegou e disse, eu sou Elias. E aí Jesus diz aqui, eles perguntam, por que dizem os fariseus e os escribas que primeiro deve voltar Elias? Respondeu-lhes, Elias deve voltar primeiro e estabelecer tudo em ordem. Como então está escrito acerca do Filho do Homem, que deve padecer muito e ser desprezado. Então Jesus diz, sim, ele deve vir estabelecer, botar tudo em ordem. Mas aí ele dá uma grande notícia. Mas digo-vos que também Elias já voltou. Elias já veio. Estão esperando Elias? Elias já veio. Só que ele não veio com o nome de Elias. Ele veio com o nome de João. Então ele diz, Elias já voltou e fizeram-lhe sofrer tudo quanto quiseram, como está escrito dele. Então ele falou, vocês estão esperando o Messias? Eu sou Messias. Porque eu só viria depois de João, depois de Elias. Mas Elias já veio, era João. E vocês o mataram. Então Jesus anunciou, está tudo certo. Como a Escritura falou, o Messias virá depois de Elias. Elias veio para botar tudo em ordem. Era João, pregando no deserto. Arrependei-vos. Ele estava botando tudo em ordem. E depois viria o Messias. Estava tudo certo. Só que eles não reconheceram que João era Elias. Seu ministério, como sendo o último profeta, concluiu a responsabilidade da revelação divina sob a antiga ordem. Isso fica claro nas palavras de Jesus. Ele é o último profeta. Ele vai concluir a revelação divina. Porque desde Abraão, passando pelos outros patriarcas, Isaac, Jacó, e por todos os profetas, todos vinham buscando revelar, trazer a revelação divina. E João é o último profeta, porque
a partir de João será outro que falará sobre as leis do Senhor. Então, entre todos os profetas, houve uma linhagem de profetas com essa tarefa. E João foi o último. Foi o último. Ele fecha, ele conclui a responsabilidade da revelação divina sob a antiga ordem, a ordem dos profetas. Isso fica claro nas palavras de Jesus. A lei e os profetas duraram até João. Desde então, é anunciado o reino de Deus. Então, até João prevaleceu a lei antiga e os profetas. Agora será anunciado o reino de Deus. Agora será anunciado o reino de Deus. E ele vem trazendo Deus Abá. Não é mais dente por dente, olho por olho. Se alguém te bater numa face, oferece a outra. Então, com João, encerra a lei e os profetas, a história dos profetas. Desde então, a partir de agora, será efetivamente anunciado o reino de Deus. João Batista serviu de referencial para o ministério do próprio Cristo. Ele veio para ser o precursor imediato do ministério do Filho de Deus. E refletindo no fato de que a grandeza de João serve como parâmetro para se perceber a grandeza de Cristo nas Escrituras. Porque ele é tão grande, tinha que ser um profeta de uma grandeza excepcional para ser o arauto do Senhor. Da mesma forma que somente dois grandes espíritos poderiam ser os pais terrenos de Jesus, José e Maria. Não era qualquer espírito. Esses espíritos escolhidos como os pais de Jesus eram de uma grandeza excepcional. E o profeta que anunciaria a chegada do mestre também tinha que ser um espírito de imensa grandeza. E assim é João. Sua vida foi um sinal vivo de que Jesus era o Messias prometido. Jesus falou, aí olha que coisa mais interessante. Jesus falou que, apesar de João ser o maior nascido de mulher, era o menor no reino de Deus. O menor no reino de Deus seria maior do que João Batista. Por quê? Porque João Batista, assim como Elias, ele tinha uma certa intransigência. Ele levava a lei ao máximo, como Elias fez lá no passado, levando a religião a ferro e fogo, como Saulo fez. E Isaías e Elias se equivocam. João, de certa forma, ele não comete o ato de Elias, mas ele traz ainda um pouco da sua intransigência nas acusações ao casal de reis, ao casal que governava, né? Mas Jesus diz que ele era o maior nascido de mulher. O menor no reino de Deus seria maior que João Batista. Nós vamos ver com isso. Com isso, Jesus estava se referindo ao fato de que João estava sendo privado de participar de forma íntima de seu ministério, que estava acontecendo, enquanto ele amargava um aprisionamento. Porque nessa época, João já estava preso. Nós estamos falando aqui da prisão física. Não é? O rei mandou prendê-lo, como nós vamos ver no final. Ele estava preso. E por estar preso entre quatro paredes gradeadas, ele não estava tendo condições de ver tudo que Jesus estava fazendo na sua caminhada. Ele ainda tinha alguma coisa que, apesar de ser grande, o maior entre os homens nascidos de mulher,
ele ainda tinha algumas coisas para purificar, talvez ainda voltado à sua contundência na crítica aos pecados alheios. Então, isso de certa forma o mantém um pouco preso e o impede de ver toda a grandeza da pregação de Jesus, né? Então Jesus falou que, apesar de ser o maior nascido de mulher, o menor no reino de Deus seria maior do que João Batista. Com isso, Jesus estava se referindo ao fato de que João estava sendo privado de participar de forma íntima de seu ministério, que estava acontecendo enquanto ele amargava um aprisionamento. Além do mais, ele, João, não presenciaria o sacrifício no Calvário, nem a ressurreição, ou mesmo experimentaria o Pentecostes. Essas situações, essas maravilhas, esses bons eventos maravilhosos, ele ficaria privado de participar. Lembra lá de Moisés que não pôde entrar na Terra Prometida porque quebrou as tábuas? Era um dos maiores profetas. Lembra de Elias, que também não viu a liberdade do seu povo, apesar de ser levado no carro de fogo, porque cometeu aquele ato que mandou matar os sacerdotes de Baal? E Elias ainda traz com ele, João Batista ainda traz com ele um pouco daquela beligerância de Elias, nas suas pregações, em convocar aqueles a se arrependerem. Ele nada perdoa. Então, ele ainda tinha algumas coisas, apesar de ser um dos maiores profetas. Então, a gente vai percebendo como todo o vaso precisa estar totalmente limpo. Assim, o menor do reino era maior do que João Batista, no sentido de ser mais altamente privilegiado por poder presenciar ou viver após o acontecimento de tais coisas. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque será deles o reino dos céus. Quem são os pobres de espíritos? Os mais simples, os mais humildes. Lembra dessa bem-aventurança? Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles será o reino dos céus. Então, o menor do reino, o mais humilde, verdadeiramente mais humilde, seria maior do que João, no sentido de ser aquele privilegiado, porque iria presenciar todos aqueles acontecimentos. Foi João que teve a honra de contemplar o Cristo e dizer as importantes palavras. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele teve esse privilégio de olhar para Jesus e anunciar: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está lá em João, capítulo 1, versículo 29. João Batista, pela sua forma muito firme, dura e até um pouco intransigente de pregar, levantou as suspeitas de Herodes Antipas, de ser o líder de um movimento popular que poderia ter consequências imprevisíveis, sobretudo políticas. Porque ele olhava a forma como ele pregava, e ele não só como ele pregava anunciando o reino de Deus, mas também criticando duramente a classe rica e o palácio, e aqueles que viviam no palácio, principalmente o rei e a sua família. Ele criticava impiedosamente. Mas Herodes também vinha tendo os sonhos. Nesses sonhos, ele ouviu uma voz que dizia para ele: tolera o homem, não toca nele, porque senão o pior poderá te acontecer. E ele engolia
mas suspeitava, esse homem só pode ser um adversário político, porque esse homem, primeiro, sabe tudo da minha vida. Não pode me ver passar, não pode passar pelo palácio que ele detona, né? Fala, grita, me defama, né? De uma forma terrível. Ele achava aquilo terrível. Herodias, esposa de Herodes, vivia indignada. Afinal, ela dizia ser uma dama. Mas, na realidade, ela tinha sido casada com o irmão, se eu não me engano, de Herodes. E aí ela teve um caso com Herodes. E Herodes, o que foi? Tratou de fazer desaparecer o irmão para ficar com a esposa do irmão. Então, era aquela situação lastimável, né? A moral deles era uma moral assim, muito frágil. E João não aliviava, não perdoava. E ele anunciava, mas não era chegar perto de Herodes, ouvir de Herodes e falar: Herodes, seu casamento não é legal. Não, ele gritava, né? Ele pregava na porta do palácio, na porta do templo, onde quer que ele estivesse, ele denunciava a ilegalidade do casamento de Herodes com Herodíades. Por esse motivo, um dia Herodes resolve prendê-lo. Disse: não, tem que dar um jeito de prender esse homem, porque quem sabe ele na prisão, ele fica lá na prisão 1 ano, 2 anos, 10 anos, e aí ele não vai gritar. Ele vai gritar lá, mas só os soldados vão ouvir e o povo não vai ouvir. Então ele mandou aprisionar João na fortaleza dele, na Transjordânia. Herodes não estava disposto a matar João Batista, tá? Porque ele ouvia vozes que diziam: não toque no homem, deixe-o aí. Você vai ter que aprender a conviver com ele. E aceitar as críticas. Até porque você não é inocente. Então você vai ter que aprender a conviver com as críticas. E Herodes tinha uma intuição que não deveria realmente tocar no homem. Mas, num dia, houve uma grande festa no palácio. E Herodíades, que não suportava João Batista, resolveu aproveitar daquele momento. Houve uma grande festa, com muita bebida, e ela tinha uma filha, né? Uma filha belíssima, belíssima, que Herodes tinha um olhar também, olhava um pouquinho para a moça, né? Cobiçando a moça, mas era enteada dele, né? E todo mundo também já falava mal do casamento dele, ele tentava conter seus impulsos. Nessa festa, regada muita bebida, Herodes bebeu, e Herodíades, na realidade, ficou incentivando o rei a beber bastante. Quando ele já estava bem alterado por causa da bebida, ela convida a filha para dançar para o rei. E a filha começa a dançar, né? Aquela dança bem sexualizada, e ele fica encantado. E, naquele momento, envolvido pela bebida, seduzido pela dança de Salomé, ele a chama e faz para ela promessas. E diz para ela: o que me pedires, eu te darei. Abriu a brecha. A jovem correu na mãe. Mãe, olha o que ele me ofereceu. Herodias, não, a rainha não pestanejou, disse assim: pede a cabeça de João Batista. Ela foi ao rei e disse: eu quero a cabeça de João Batista. Ele teve um choque. Porque ele sabia, e naquele momento, né, veio aquela intuição de dentro: não toque neste homem. Que ele não podia fazer isso. Mas ele era um rei, e palavra de rei, tem aquele ditado antigo, né? Não pode voltar atrás. Ele havia dado a promessa dele na frente de toda a corte. E aí ele baixa a cabeça e pede que tragam a cabeça. João é morto, eles trazem a cabeça numa bandeja, né? Entregam a Salomé, que entrega ao rei. E aí ele foi obrigado a entregar a cabeça de João Batista como prêmio. João Batista morre decapitado, e a partir daí Herodes também começa a entrar em declínio,
fica doente, já termina louco, porque realmente foi dito a ele, não toque neste homem, né? E assim, João Batista acaba morrendo. Ele perde a sua cabeça, né? E por isso ele não vai participar de todo o esplendor da presença do Cristo na Terra. Perdeu a sua cabeça como os 500, 700 anos atrás mandou arrancar a cabeça dos sacerdotes Baal. João é o último profeta enviado pelo Senhor para ensinar os homens a viverem de acordo com os mandamentos divinos. De agora em diante, Jesus legará o evangelho ao mundo. Não tem mais profeta. É o próprio mestre que legará o evangelho ao mundo, como um roteiro seguro que o conduzirá a Deus. E hoje, nos tempos atuais, nós temos o Espiritismo, que é o cristianismo vivo, que é como um profeta que está em toda parte, porque os profetas eles iam a todos os cantos, está em toda parte, falando ao coração e à inteligência de todas as criaturas, aos humildes e aos letrados, aos pobres e aos ricos, aos sãos e aos doentes, espalhando ensinamentos espirituais de fácil compreensão. Esse texto está no livro, um livro lindíssimo, gente, eu recomendo, e antigo, O Evangelho dos Humildes, de Rigonati. Podem procurar, vocês vão encontrar. É baratinho, nos sebos, então é baratinho. O Evangelho dos Humildes, no capítulo 11, e o nome do autor é Eliseu Rigonati. O pessoal da antiga da doutrina, que milita há muito tempo da doutrina espírita, sabe quem é Eliseu Rigonati. Um dos livros, o livro é lindíssimo, O Evangelho dos Humildes. Então, nesse evangelho, o Eliseu Rigonati, ele fala sobre isso, que João é o último dos profetas que veio para ensinar os homens a viverem de acordo com os mandamentos divinos, mas a partir de João é o próprio mestre que vai oferecer esse evangelho para o mundo como um roteiro seguro para conduzir os homens a Deus. E a partir do advento de 1857, no dia 18 de abril, quando é publicado o Livro dos Espíritos, será, a partir daí, o Espiritismo como um profeta da atualidade, que se encontra em toda parte, falando ao coração e à inteligência de todas as criaturas. A todos os homens, de todos os tipos, espalhando as palavras de Jesus. Por isso o Espiritismo é o cristianismo vivo, né? E de uma forma muito fácil, para que todos possam compreender. João Batista compreendeu muito bem sua missão. E mesmo durante o tempo em que seu ministério foi simultâneo ao de Jesus Cristo, porque vai ter um momento que os dois estão pregando, não é? Ele prega para aqueles homens que estão lá no deserto e Jesus está pregando ali naquelas aldeias. Então vai ter um momento que os dois estão pregando juntos, né? Então, mesmo durante o tempo que seu ministério foi simultâneo ao de Jesus Cristo, ele, como um bom arauto, permaneceu em segundo plano diante da presença do rei que havia chegado, né? Então, lá em João capítulo 3, versículo 22 a 28, diz assim: em seguida foi Jesus com seus discípulos para os campos da Judéia, e ali se deteve com eles e batizava. Também João batizava em Enom. Então, olha só. Em seguida foi Jesus com seus discípulos para os campos da Judéia. Jesus foi para os campos da Judéia. E ali se deteve com eles. E Jesus batizava. Percebeu? Também João batizava em Enom, perto de Salim, porque havia ali muita água. E muitos vinham e eram batizados. Percebeu? Jesus batizava nos campos da Judéia. Mas ele não batizava com água. Aqui no Evangelho de João diz isso muito claro.
Jesus com seus discípulos para os campos da Judéia e ali se deteve com eles e batizava. Jesus batizava com espírito e com fogo. Também João batizava em Enom, perto de Salim, porque havia ali muita água e muitos vinham e eram batizados, pois João ainda não tinha sido lançado no cárcere. Ora, surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu. Os discípulos de João e um judeu começaram a discutir a respeito da purificação, porque isso era uma questão muito grave para os judeus, a questão da purificação. Foram e disseram-lhe: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, estão falando com João, além do Jordão, de quem tu deste testemunho, ei-lo que está batizando, e todos vão ter com ele. Então, os discípulos de João Batista disseram: aquele que o senhor deu testemunho lá, quando o senhor batizou, ele está batizando também. E muita gente está correndo para ele. João replicou: ninguém pode atribuir-se a si mesmo, senão que lhe foi dado do céu. Vós mesmo me sois testemunhas de que disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado diante dele. Então ele dizia: ninguém pode atribuir a si mesmo, senão que lhe foi dado do céu. Eu sou arauto. O que me foi dado do céu é ser o precursor. É ser o precursor. Vós mesmo me sois testemunha de que diz: eu não sou o Cristo, mas fui enviado diante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo. O amigo do esposo, porém, que está presente, ouve, regozija-se sobremodo com a voz do esposo. Nisso consiste a minha alegria, que agora se completa. Então, ele diz: aquele que tem a esposa é o esposo. O esposo é quem tem a esposa. O amigo do esposo regozija-se com a voz do esposo. Quer dizer, ele é o amigo do esposo. Só resta ele se regozijar. Mas ele não é o esposo. Ele é o arauto. Em momento algum, João Batista, em todo o tempo que aqui esteve, tentou atrair atenção para si mesmo. Nunca. Sempre se colocou na posição humilde de o enviado, aquele que anuncia, o arauto. Nunca se colocou numa posição acima de Jesus. E nesse versículo que eu li aqui, que vai do versículo 22, na realidade vai até o 29, ele sempre diz: esposa é quem tem esposa. Cabe ao amigo do esposo apenas se regozijar-se com a alegria do esposo. Então ele se coloca na posição humilde, abaixo de Jesus. E de forma majestosa, ele deixa claro a sua posição de inferioridade perante o mestre quando ele afirma sobre ele mesmo. É necessário que ele cresça e eu diminua. É a constatação final de que o seu trabalho estava concluído e que agora seria Jesus que daria prosseguimento à tarefa missionária de levar ao mundo a palavra do Senhor e atrair a si todos os homens do planeta Terra. Então, é a sua prova maior da sua humildade, quando ele afirma: é necessário que ele cresça e eu diminua. Está lá no livro de João, capítulo 3, versículo 30. É linda essa frase. É uma das frases mais bonitas, provando a sua humildade, a sua pequenez perante aquele que ele veio anunciar. E aqui, meus irmãos, nós encerramos essa aula que trata desse grande espírito, né? Do último profeta antes da vinda do Messias, João Batista. Que nós possamos nos espelhar nesse homem, no seu trabalho, na sua tarefa,
não é? E, acima de tudo, na sua simplicidade. Mas lembremos o porquê dele não participar de toda essa glória né, da pregação de Jesus, né, dos, da, dos momentos máximos de Jesus, da Santa Ceia, do momento que Jesus morreu, né, do Pentecostes. Ele ainda tinha algo para eliminar do seu. Mas, com certeza, essa vida como profeta, João, o último profeta de Cristo, fez todo esse trabalho, né? E, com certeza, João virá mais tarde, novamente, como um arauto a preparar o caminho para o retorno de Jesus, do Evangelho do Senhor. E fará isso de forma magistral, mostrando que eles estão aí, conosco, os profetas. Não é? Eles não estão lá encastelados no alto. Eles estão trabalhando. Ele veio como Elias, ele veio com João, e depois ele veio novamente preparando a chegada do Evangelho do Senhor, agora de uma forma mais completa, né? Revivendo todo esse Evangelho que os homens vão tratar, muitas vezes, de ignorar ou jogar para debaixo do tapete. Então, meus irmãos, nós encerramos aqui essa nossa aula sobre o profeta João Batista, né? Como um grande arauto do Messias. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Rose, desculpe a ignorância do macaco. Poderia você me dizer, Francisco de Assis é uma encarnação de João? Não. Não. Mas Francisco de Assis foi um do João? Não. Foi João Evangelista. João Evangelista. Tá. Eu precisava dessa distinção. João Evangelista. Né? Tá. Francisco de Assis. Louvado seja. Evangelista, né? Então, nós encerramos aqui e daqui a uns 10 minutinhos nós voltamos para o estudo do livro Nosso Lar, tá bom? Rose. Oi. Rose. É por isso que muita gente não entende, né? Sobre quando Jesus fala que... Não, que ele veio, tem aquele dizer que você falou aí, que ele veio para tirar os pecados do mundo. As pessoas não entendem isso, né? É porque as pessoas levam tudo que vai tirar o nosso pecado. Acho que vai tirar nossos pecados. Aí o pessoal acha que vai tirar e eu não preciso fazer esforço nenhum. Não é? É aquela coisa. Vai tirar meus pecados. Tira, amanhã eu estou fazendo tudo de novo. Porque qual o mérito meu? Nenhum. É como se você estivesse devendo uma grande dívida e alguém vem correndo e paga para você. Não é verdade? Paga para você. Aí você diz, nossa, rapidinho, eu não tive nem que fazer sofrer muito. Alguém vem resolver o meu caso. Aí você fica assim, né? Daqui a pouco você olha, está endividado de novo. Aí daqui a pouco vem alguém, não é verdade? Essa é a ideia que as pessoas têm. Jesus sofreu por nós, Jesus carregou com ele os nossos pecados. Isso. Ô, Rose, Oi. não precisa na brincadeira, a gente fala assim, temperança ou pé na jaca? Se não tivermos temperança, não adianta. Vai botar o pé na jaca, vai pisar vai botar o pé na jaca e vai errar, vai equivocar, então tem que ter a aquilo, né? Até o último ceitil. A gente vê a questão de Elias, não é? Lembra?
equivocado, levando a religião ao pé da letra, como Saulo se equivocou, porque os fins justificavam os meios, mandou cortar a cabeça de todo mundo. Desde quando Deus ia pedir isso a ele? Que mandasse matar os sacerdotes de Baal. Afinal, os sacerdotes de Baal, aqueles homens que faziam sacrifícios de crianças, eram filhos de Deus também. Eram filhos de Deus também. Então, Deus não mandaria matar os sacerdotes de Baal, mas ele, numa interpretação equivocada, ele manda matar. Equivocada nisso. Ele manda matar. Por que Saulo mandou matar Estevão, praticamente, né? Preparou tudo? Porque ele tinha uma interpretação equivocada da defesa da religião. Era isso. Com muita gente ainda tem até hoje interpretações equivocadas. Não é? Para defender a minha religião, vale tudo. Não vale tudo, não. Não vale tudo. Então as pessoas acreditam, né? O Eliseu Rigonati, ele traz, né, através do slide que você nos trouxe. Carmen deve conhecer, né, Eliseu Rigonati, né, Carmen? Carmen conhece, eu sei. Eliseu Rigonati é das antigas. Muito bom os livros dele. Esse livro é lindo, o Evangelho dos Humildes. Muito bom. Entendeu? Então a gente tem que entender isso. Mesmo esses grandes profetas, como Isaías, Jeremias, Malaquias, Elias, João Batista, mesmo eles ainda precisavam se libertar de alguma coisa. Só o Cristo não tinha problema nenhum. Só o Cristo era puro. Fora do Cristo, nenhum outro era puro. Então, mesmo sendo o maior nascido entre os homens e mulher, ele ainda tinha alguma coisa para corrigir. E por isso que Jesus diz, o menor, não é? No reino dos céus, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles terão. Então, o mais simples, aquele que não tiver nenhuma mácula, esse será maior que João Batista. Por isso que eles eram grandes profetas, mas eles ainda tinham coisas para resolver, não é? Então, essa forma de se representar, a prisão dele, é uma forma que ele ainda não podia participar totalmente do Reino dos Céus. João Evangelista também, né, Rose? Tinha. O Evangelista é o único. Mas eu acho ele tão doce. Repara uma coisa: entre os 12, João foi o único que teve morte natural, que não foi martirizado. Isso já mostra alguma coisa, porque todos os outros, começando por Judas, que se suicidou, todos os outros tiveram morte violenta. E João foi o único que morreu na santa paz de sua casinha lá, na tranquilidade de velhice. E quando dizem que quando ele não podia mais pregar, porque já estava muito idoso e não podia mais pregar, a única frase que saía da sua boca era: meus irmãos, amai-vos uns aos outros. Isso que era a única frase, né, que ele conseguia dizer, já muito idoso, já perto da sua morte, era a única que ele conseguia dizer: meus irmãos, amai. Então, pelo tipo de morte dele, a forma, aí a gente já vai deduzindo o espírito. É o único que acompanhou o julgamento de Jesus. É o único que seguiu com Maria, as mulheres, todo o martírio de Jesus, e o único que ficou com Jesus na cruz. É o único que assistiu à morte de Jesus. Né? E a quem Jesus disse: homem, aí está sua mãe. Mulher, aí está seu filho. Percebeu? É o único que presenciou tudo isso. Toda essa grandeza, como Jesus falou, que João não participaria disso, mas João participou. O único dos discípulos, o único. E ele foi atrás de Judas
O recebe único alguma indicação de que Jesus para procurar participou ajuda? de todo o Calvário, desde que Jesus foi preso, porque ele correu quando Jesus. Ele era muito jovem, ele correu, mas depois ele voltou. Voltou, foi falar com Maria, levou Maria, ficou lá, deu um jeito de entrar, se esgueirar e ficar lá assistindo, e toda a cena do Calvário, toda aquela caminhada de Jesus até a cruz, ele acompanhou, esteve com Maria o tempo todo e estava com o Cristo aos pés da cruz. Ficou até o final, ouviu as últimas palavras do Cristo que foram dirigidas a ele, João. Então a gente vai percebendo essas características do Espírito, né? Então, gente, vamos dar uma paradinha agora, que aí vai ficar só 5 minutinhos agora, para a gente não atrasar muito o nosso lar, tá bom? Daqui a pouco, 5 minutinhos, a gente retorna. Amanhã estaremos juntos. Amanhã estaremos juntos, se Deus quiser. Tá? Amanhã estaremos juntos. Com certeza, estaremos juntos amanhã. Um beijo.